sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Fica bem no final da Bíblia. Louvado seja Deus. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Por favor, levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os teus olhos agora e oremos ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, em primeiro lugar, muito obrigado, Senhor, pela vida. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui como igreja. Neste momento, ó Deus, eu quero te apresentar cada uma destas pessoas que se encontram aqui neste lugar. Eu te apresento, Senhor, a vida deste homem, desta mulher. Eu te apresento, Senhor, a vida dos jovens, dos adolescentes, dos juniores, das crianças. Que cada pessoa, Senhor, que tem esta oportunidade de ouvir a tua palavra, que esta palavra possa ser a semente que vai frutificar, que vai florescer, que vai germinar e que vai, Senhor, brotar para a vida eterna, na vida de cada pessoa. Que nós possamos ter a mente de Cristo, que nós possamos ter a tua palavra em nós, que nós possamos seguir os teus ensinamentos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Meus irmãos, podemos assentar, em nome de Jesus. Hoje, o tema da mensagem que nós vamos trabalhar aqui, eu quero que você abra bastante o seu coração para esta palavra, é: ocupa-te nelas. Ocupa-te nelas o quê? Nós vamos falar na mensagem, mas o tema é: ocupa-te nelas. Em que eu devo ocupar a minha vida? Onde eu devo colocar a minha vida? O que eu devo fazer? Entenda uma coisa, eu estou falando na perspectiva cristã.
daquela pessoa que entregou a sua vida para Jesus e daquela pessoa que quer seguir a Jesus. Existem aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, mas eles têm o desejo de seguir a Jesus. Eles têm o desejo de seguir a Deus. Às vezes eles não conseguem por alguma circunstância, mas eu creio que o amor de Deus há de alcançar também estas pessoas que têm desejo de seguir a Jesus. Quando nós seguimos a Jesus, eu quero tratar aqui de dois motivos principais. Existem muitos outros motivos, mas eu quero tratar de dois motivos principais. O primeiro pode ser por aquela pessoa que segue a Jesus para receber as bênçãos de Deus aqui na terra. Pessoas que têm o objetivo de ter a sua vida um pouco mais prolongada, de ter a cura de uma enfermidade, de receber alguma coisa, algum favor da parte de Deus na área financeira. Então esta pessoa, ela tem o objetivo de buscar a Deus para viver melhor, para ter uma vida mais saudável, para ter uma vida mais tranquila no contexto atual, no contexto dos dias de hoje. E existem aquelas pessoas que, vamos dizer, o segundo grupo de seguidores de Jesus, que eles estão na presença de Jesus, eles seguem a Jesus, mas eles seguem a Jesus na perspectiva da eternidade. Eles estão aqui na terra, mas buscam a Deus para ter a sua vida salva, para ter a sua alma salva, para poder morar com o Senhor Jesus, para poder viver ao lado do Senhor Jesus. Essas pessoas, elas estão seguindo a Jesus, mas elas estão com foco no céu, elas estão com foco nas coisas celestiais. Os dois tipos de grupo que eu estou tratando com vocês aqui, eles estão seguindo a Jesus, eles buscam a Jesus, seja pela razão das coisas materiais, seja pela razão das coisas espirituais. Nenhuma das duas formas está errada, mas o bom seria que nós somássemos as duas e com elas tivéssemos um todo no serviço do Senhor. Bom seria que nós buscássemos a Deus pela eternidade e também buscássemos a Deus pelas coisas aqui desta terra, porque o Senhor nos diz assim: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O Senhor Jesus falou que Deus, Ele sabe do que nós precisamos, Ele sabe que nós precisamos comer, Ele sabe que nós precisamos nos vestir, Ele sabe que nós precisamos nos locomover, Ele sabe que nós precisamos residir numa casa, num apartamento. O Senhor conhece as nossas necessidades, e Deus não é um Deus alheio às nossas necessidades, mas o fato é que não dá para servir a Deus somente de um lado e nem somente de outro. O objetivo é que nós possamos juntar tudo e seguir a Jesus, acreditando no todo que o Senhor nos abençoa depois e que o Senhor nos abençoa também agora. E assim, meus irmãos, nós vamos ter um equilíbrio, nós vamos desenvolver uma fé firme, nós vamos desenvolver uma certeza na presença de Deus, e nós não vamos nos desviar quando nós recebemos muitas bênçãos, e também nós não vamos nos desviar quando nós estivermos passando por problemas, quando nós estivermos passando por tribulações, porque nós entendemos que Deus é maior do que a prosperidade e do que a miséria. Deus é tudo em todos. É um entendimento um pouco mais elevado. Dito isso, eu gostaria que você prestasse atenção nesta palavra. O apóstolo Paulo, ele se dirige especificamente a Timóteo. Timóteo, ele estava em missão. Timóteo estava no ministério. Timóteo estava fazendo a obra de Deus. Cada um de vocês que estão aqui, vocês estão em missão, porque lá no teu trabalho, você está em missão, porque você é Jesus no seu trabalho. Lá na sua faculdade, na sua escola, você está em missão, porque você é Jesus na tua sala de aula. Aonde você for, seja no ônibus, seja na rua onde você mora, aqui dentro desta igreja hoje, você está em missão, porque você é Jesus na vida desta pessoa que está aí perto de você. Então todos nós estamos em missão, e nesta visão, o apóstolo, ele se dirige a Timóteo, que estava no campo missionário, que estava levando a palavra, que estava cuidando de outras pessoas, que estava envolvido com a obra de Deus. E quando ele, na perspectiva dessa pessoa, que serve a Deus no todo, que quer
Deus, como Noé. A Bíblia diz que Noé andou com Deus, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, Moisés andou com Deus. Então existem pessoas que eles andaram com Deus o tempo todo, eles fizeram de Deus a sua vida, eles fizeram da vida de Deus a sua própria vida. E é dessa perspectiva que o apóstolo Paulo está falando, e eu gostaria que você recebesse essa palavra assim: vida com Deus, todos os dias, todos os momentos, não só neste horário de culto que nós nos reunimos, mas que você tivesse a consciência de que onde você vai, Deus vai com você. E não tem como separar você de Deus, não tem como te desassociar do Criador de todas as coisas. E ele começa dizendo sobre os últimos tempos. Por que o apóstolo fala tanto dos últimos tempos? Ele diz assim: olha, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E essas pessoas, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Em primeiro lugar, para aqueles que caminham com Deus, para aqueles que andam com Deus o tempo todo, eles estão vivendo essa constante apostasia. O que é apostasia? É uma pessoa que num determinado tempo acreditou em Deus, serviu a Deus, e depois ela se desviou da fé, ela nega a fé, ela não acredita mais em Deus, ela não acredita mais nos ensinamentos de Deus, e ela passa a falar contra, ela passa a falar mal da obra de Deus, ela passa a falar mal de Jesus, ela passa a falar mal da igreja do Senhor. Isto é apostasia, são aquelas pessoas que abandonaram completamente a fé. E essas pessoas, eles dão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Porque o inimigo da nossa alma, ele quer nos afastar de Deus, ele quer nos distanciar do Senhor, mas ele não vai conseguir, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E quando ele diz aqui que essas pessoas têm a mente cauterizada, o que significa mente cauterizada? Por favor, repita-se comigo: cauterizar. Por favor, fala mais alto. Cauterizar significa queimar por meio de um ferro quente. Isso era um ofício que as pessoas pegavam o ferro quente para marcar a madeira, para fazer algumas molduras, alguns desenhos da madeira. Eles pegavam o ferro quente e começavam a fazer aqueles desenhos da madeira. Cauterizar é queimar com ferro quente. Olha o que o apóstolo está dizendo. Existem pessoas que pegaram o ferro quente e queimaram o seu cérebro, a sua inteligência, a sua consciência. Porque quando ele está dizendo aqui que tendo cauterizada a sua própria consciência, cauterizar, queimar, eles queimaram a sua própria consciência. Quando você vê uma coisa queimada, quando você vê uma coisa ali pegando fogo, você fala: ih, destrói rapidinho. Eu estava vendo o corpo de bombeiros numa reportagem apagando o fogo de um carro, um veículo, e eles falaram que é muito difícil apagar o fogo de um veículo, porque o veículo ele tem vários tipos de componentes. Ele tem fio, ele tem cobre, ele tem plástico, ele tem estofamento, ele tem muito tipo de produto. Então, quando eles combatem fogo em um veículo, ele demora mais para apagar, e normalmente o fogo acaba consumindo o veículo todo e é perda total. Por quê? Quando alguém tem a sua mente queimada, a sua mente cauterizada, aquele carro não serve mais para nada. Ele queimou, ele explodiu, ele pegou fogo. Então imagina uma mente assim, toda incendiada, e depois você olha no final, quando acaba o fogo, está só aquela carcaça. Quando você olha, está só aquele pouco de cinza, aquele que sobrou daquele ferro retorcido. Assim é a consciência dessas pessoas. São consciências destruídas, são consciências queimadas, são consciências que não voltam mais à realidade, porque elas mesmas pegaram o ferro quente e foram queimando, pegaram o ferro quente e foram destruindo a sua consciência.
valores morais e éticos. A sua consciência é a capacidade que você tem de escolher entre o certo e o errado, entre aquilo que é moral e aquilo que é imoral. Se você pega a sua capacidade de escolha daquilo que é certo e daquilo que não é certo e destrói e bota fogo nela, como que esta pessoa vai seguir a doutrina de Cristo? Como que esta pessoa vai seguir a palavra de Deus? Então ele está dizendo que isso é um sinal dos últimos tempos. Pessoas que não querem mais seguir ao Senhor, pessoas que não dão mais ouvido à sã doutrina. Olha o que eles fazem: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e nada há que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. O apóstolo Paulo está dizendo assim: existem pessoas que querem criar problema para você servir a Deus em tudo. Você não pode servir a Deus porque você come carne de porco. Você não pode servir a Deus porque você comeu a galinha. Você não sabe se aquela galinha foi sufocada, porque não pode comer sangue, não pode isso, não pode aquilo. E as pessoas ficam criando uma série de situações para distanciar as pessoas do verdadeiro evangelho. Então, quando elas criam uma série de situações, elas afastam as pessoas de Deus. E elas dizem: eu não posso servir a Deus porque eu não posso fazer isso, eu não posso servir a Deus porque eu não posso fazer aquilo. E elas ficam colocando várias questões que impedem a pessoa de buscar a Deus. Mas olha a palavra do Senhor para todos nós: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Quais coisas? Porque pela palavra de Deus e pela oração tudo é santificado. Porque quando você vai fazer qualquer coisa, volta a dizer, diariamente, vida constante com Deus, ele está dizendo que Timóteo ensina as pessoas que tudo que elas forem fazer, elas devem santificar com a oração. A comida, irmã, que você vai fazer deve ser santificada pela oração. Lá, a roupa que você vai passar deve ser santificada pela oração. Tudo que você for fazer, qualquer atitude, da mínima a maior, pode ser santificada pela palavra de Deus e pela oração. Então nós temos que desenvolver esse hábito de consagrar as coisas a Deus em oração, de consagrar tudo que nós temos a Deus em oração, e tudo pela oração e pela palavra de Deus é santificado, ou seja, é separado para a glória de Deus, é purificado para a glória de Deus. E assim nós vamos vivendo em Deus, e assim nós vamos vivendo no Senhor, e assim nós vamos caminhando com Deus, porque não há nada que impeça você de servir a Deus, não há nada que impeça você de colocar a sua vida todos os dias no altar de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui neste dia para te servir e para seguir com o Senhor. Arranca todo impedimento da tua vida, tudo aquilo que impede você de servi-lo, tudo aquilo que impede você de caminhar com Ele, tudo aquilo que impede você de estar diante dEle. Porque muitas vezes, irmãos, essas pessoas que têm a sua mente cauterizada, elas só sabem ver defeito, elas só sabem apontar o erro, mas você não é assim, porque o Espírito de Deus habita em você, e você consegue, mesmo na dificuldade, enxergar um ponto positivo para você ter a vitória. É diferente, a forma de pensar é diferente. E ele diz aqui, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e a boa doutrina que tens seguido. Porque veja bem, qual que é a palavra da fé? A palavra da fé é que o Senhor está no controle de todas as coisas. A palavra da fé é que mesmo quando tudo diz que não, mesmo que todos se levantem contra nós ainda confiamos em Deus, nós ainda acreditamos em Deus. Esta é a palavra da fé. Eu não abandono ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é tudo em mim. Esta é a palavra da fé. E quando ele fala aqui
mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque, irmãos, tem muitas pessoas, por exemplo, que gostam de falar da mitologia grega. Tem muitas pessoas que gostam de falar dos símbolos do zodíaco. Tem muitas pessoas que gostam de criar situações e de trazer histórias e mais histórias. E nós vemos isso através dos filmes, nós vemos isso através das telenovelas, nós vemos isso através dos seriados que tem por aí, aquelas minisséries. Então as pessoas, elas querem criar as coisas. Aqui no Brasil, nós temos uma literatura infantil do Monteiro Lobato. E ele cria aquelas personagens, a Emília. Todos nós, quando crianças, na escola, isso faz parte, a literatura de Monteiro Lobato faz parte da escola, da infância das crianças. Então elas aprendem a literatura. E ali são personagens, a Cuca, o Saci Pererê. Esses personagens são personagens fictícios, não são personagens verdadeiros. E muitas vezes as pessoas, elas estão se deixando levar por coisas que não são verdadeiras. Mas o conselho do apóstolo é o seguinte: permaneça naquilo que é verdadeiro, que é aquilo que é revelado na palavra de Deus. Você precisa ter o espírito crítico de ler um livro, assistir um filme e dizer: olha, isso aqui não é verdade. Poseidon não existe, meus irmãos. Mas as pessoas, elas não entendem que o inimigo usa essas fábulas, essas histórias que não são verdadeiras, para ocupar a nossa mente e nos desviar daquilo que é verdadeiro. Mas ele diz assim: ó, não dê ouvidos às coisas que não são espirituais, às coisas que não vão te construir como ser humano, como pessoa, que não vão te construir nas coisas que são de Deus. Hoje a palavra do Senhor é essa: exercita-te a ti mesmo na piedade. Sabe o que significa piedade? Piedade significa amor e respeito às coisas religiosas. Nós temos que nos dedicar às coisas que realmente são da Bíblia, que são da palavra de Deus, as coisas que são religiosas. Aplica-te a piedade, aquilo que é de Deus, aquilo que é da moral, aquilo que é do que é certo, aquilo que é do que é correto. Foi para isso que o Senhor te fez, para dar glórias ao nome dEle, para exaltar o nome dEle. Tudo que você tem é para glorificar a Deus. Todas as suas atitudes são para glorificar a Deus. Tudo aquilo que você fala é para a glória de Deus. Agora, o que acontece? As pessoas, elas se deixam enredar pelas fábulas, elas se deixam enredar pelas coisas mundanas. Daqui a pouco está fazendo tatuagem, porque com símbolos tribais. Daqui a pouco aquela pessoa está já fazendo aquela bruxaria que ensinou lá nas Unicas. Aí daqui a pouco essa pessoa, ela já está com manias de coisas que não são de Deus. Quantas pessoas que têm uma ferradura atrás da porta e dizem: não, isso aqui é importante. Quantas pessoas não têm um trevo de 4 folhas? Quantas pessoas não estão lendo o horóscopo para poder ter ali a direção para a sua vida? Mas a direção para a tua vida está na palavra, que é a verdade. A direção para a tua vida está no caminho correto, no caminho santo, no caminho direito, no caminho que é Jesus Cristo. O apóstolo falou: aplica-te às coisas religiosas, aplica-te às coisas que dizem respeito ao amor, às coisas que são de Deus. Aplica-te àquilo que agrada a Deus. É uma aplicação na sua vida, é colocar a sua vida nisso. Mas tu exercita-te na piedade. Diz: não, eu vou pelo caminho de Deus, eu vou pelo caminho das coisas que são espirituais, eu vou pelo caminho das coisas que são eternas. Esta é a visão do apóstolo para todos nós. Ele diz aqui, ó: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. A vida dedicada em amor às coisas religiosas, às coisas
presente e para a vida que há de vir, que é a vida eterna. Irmão, obedecendo isso, eu falei no começo, você vive bem aqui na terra e você vive bem na eternidade. Isso se diz a palavra de Deus. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos dedicar ao exercício constante de obediência à palavra de Deus. Irmão, servir a Deus, você tira proveito disso para tudo na sua vida. Você tira proveito disso para a sua vida familiar. Você tira proveito disso para a sua vida profissional. Você tira proveito disso para qualquer lugar onde você for. Porque a palavra de Deus, ela traz para você um bem-estar. A palavra de Deus traz para você uma direção. A palavra de Deus traz para você uma paz interior. A palavra de Deus traz para você uma consciência tranquila de que você está fazendo aquilo que é correto. Porque você vive bem por dentro. Você vive bem com a sua consciência. Você vive bem com você mesmo. Então, irmãos, a prática cristã, a prática religiosa, a prática de servirmos a Deus, ela serve para a vida presente e para a vida futura. Por favor, me ajude a pregar nesta noite. Diga para 4 pessoas: pratica a piedade. Pratica a piedade, primeira pessoa. Pratica a piedade, segunda pessoa. Pratica a piedade, terceira pessoa. Igreja de Deus, pratique a vida no altar de Deus, a vida no serviço de Deus. Viva para Deus, viva para Deus 24 horas, viva para Deus 7 dias da semana, viva para Deus todos os dias deste mês, do mês que vem, do ano inteiro. Dedique-se a Deus, é o que Ele está querendo de nós. Esta palavra é fiel, digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens e principalmente dos fiéis. Porque o apóstolo Paulo quer que você seja fiel. Ele quer que eu seja fiel. O Senhor Jesus Cristo quer que você seja fiel. Quer que você siga Ele de coração. Quer que você sirva a Ele de verdade. Agora entenda uma coisa: manda essas coisas e ensina-as. Olha o que ele está falando aqui. Isso é muito importante. Ninguém despreze a sua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Repita assim comigo: na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Ele dirige a palavra especificamente aos jovens, mas eu estou dirigindo essa palavra a todos nós. Porque Ele nos dá como que nós temos que viver no nosso dia a dia. Qual deve ser a nossa prática? Ela tem que ser uma prática na palavra de Deus, na Bíblia. Ela tem que ser uma prática no trato com as pessoas, porque a gente lida com pessoas o tempo todo. Ela tem que ser uma prática na caridade. Caridade significa amor em prática. Nós precisamos viver isso no nosso dia a dia. E nós precisamos viver no Espírito, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Você é uma pessoa espiritual, porque nós nascemos da água e do Espírito. Então as coisas que nós vivemos, elas têm que ser no Espírito e na fé, porque nós precisamos continuar crendo em Deus. E na pureza, nós temos que ser puros de coração. Nós não temos que guardar a maldade dentro de nós. Persiste, disse ele, em ler, exortar e ensinar. Por favor, diga assim comigo: ler, exortar e ensinar. Esta é a prática que nós temos que ter. Bom, nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos mostrar para as pessoas que estão perto de nós o que a Bíblia diz. Exortar é você falar com as pessoas, mostrar para as pessoas o caminho. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos exortando a igreja, mostrando para cada um de nós o caminho que nós devemos seguir. E porque como é que eu vou exortar alguém? Mostrar para ele o caminho se eu não li, eu não leio, eu não busco a leitura. Irmãos, aqui na igreja nós fazemos uma leitura breve da Bíblia.
você precisa ler. A leitura deve ser um hábito seu. A Bíblia. Pastor, eu não gosto de ler. Passa a gostar hoje. Passa a gostar hoje. Começa a ler. Você tem a Bíblia, olha, a maioria, quase 100% levantou a Bíblia. Mas o que adianta se você não lê? Se você não busca o conhecimento? E ele fala, olha, vocês têm que ler. Vocês precisam conversar sobre a Bíblia. E ele diz aqui por último, e vocês precisam ensinar a Bíblia. É o que ele diz para ele. É isso que é a nossa prática. A nossa prática é essa: ler, exortar e ensinar. Ler, exortar e ensinar. E a igreja, ela está baseada nisso. Nós não estamos aqui, irmãos, falando de algo que nós inventamos. Eu não inventei essa palavra. Eu não escrevi essa palavra. Eu não estou lendo aqui um livro que eu escrevi. Mas eu estou passando para vocês a revelação de Deus para os homens, para a sua igreja, para a sua própria vida, para você viver as coisas espirituais. Então, leia a Bíblia, ensine a Bíblia, converse sobre a Bíblia, coloque a Bíblia no seu cardápio, coloque a palavra de Deus no seu dia a dia. Irmãos, eu vejo com muita tristeza um grupo grande de irmãos que não gostam de ler a Bíblia, um grupo de pessoas que não querem conhecer as coisas de Deus. Então, que você seja como Timóteo, leia, exorte e ensine esta santa palavra. Às vezes parece que aquela pessoa não está te dando ouvido, e nós que somos pregadores assim do público, às vezes parece que nós estamos falando no vazio, porque o interesse às vezes não é muito grande, mas quem está fazendo a obra não é um palestrante, um pregador. Quem está fazendo a obra é o Espírito Santo. Você nem imagina o poder que essa palavra tem, porque o Espírito Santo pega ela e faz ela entrar dentro dos corações e das mentes. Não é pela eloquência do pregador ou pela forma como o pregador prega, mas é o Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas. Porque o Espírito Santo, ele faz isso. Ele faz com que essa palavra não saia da nossa cabeça. Ele faz com que a palavra lida, ela fique dentro de nós, e aquilo vai ruminando dentro de você, vai indo e voltando dentro de você, e aquela palavra não te deixa até que ela se cumpra dentro de você. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que pregar essa palavra, nós temos que ler essa palavra, nós temos que transmitir essa palavra. A palavra de Deus, ela precisa ser constante na nossa vida. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. O apóstolo disse assim: você, Timóteo, tem um dom de Deus. Você, irmão, que está aqui hoje, você tem um dom de Deus. Um presente, o dom é um presente. Você tem um presente de Deus na sua vida. Todo mundo aqui tem um presente de Deus. Que presente é esse? É o Espírito Santo de Deus. E este presente que está em você, que é a presença do próprio Deus em você, não pode ser desprezada. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo de Deus. Nós estamos selados, nós estamos marcados pelo Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque a promessa de Deus se cumpriu na minha e se cumpriu na tua vida. O Espírito Santo está em nós. Não despreza esse dom, não despreza essa dádiva, não despreza a tua salvação, não despreza a tua consciência no seu dia a dia. Não deixa a sua consciência ser destruída, ser queimada, ser cauterizada, como diz aqui, queimada com ferro. Não deixa essas porcarias, dessas músicas que balançam o seu corpo, mas é vazia no seu cérebro. Porque as pessoas, meus irmãos, o mundo principalmente, eles estão fazendo um tipo de música que mexe muito com o corpo. E nós vemos as pessoas, eufóricas para isso, mexendo o corpo. Mexe demais com o corpo, mas pouco com a mente, porque são canções sem fundamento, são canções totalmente vazias. E o que acontece com aquela coitada da pobre da criatura que fica escutando a música, aquele negócio horroroso o dia inteiro? Aquilo vai batendo na cabeça dela, vai batendo no corpo dela, aquilo fica assim,
a pessoa, você conversa com ela, parece que ela nem está. Por quê? É isso que o inimigo quer. Enfiar um monte de porcaria dentro da tua mente. Mas arranca hoje essas porcarias e começa a colocar sã doutrina. Começa a colocar a palavra de Deus dentro de você. Porque isso vai servir para a sua vida aqui hoje e vai servir para o seu futuro. Deus te chamou para ser exemplo. Deus te chamou para ser modelo. É o que Ele está dizendo aqui, que eu acabei de ler para você. Não despreze a tua mocidade. Não despreze a tua juventude. Não despreze a tua saúde. Não despreze esse momento que você está aqui ouvindo a palavra e que você pode também ensinar e que você pode também exortar. Não despreze isso, porque vai chegar um tempo que as nossas energias vão se acabar, que o nosso corpo não vai ser mais como é hoje, e nós vamos estar com dificuldade para fazer o que podemos fazer hoje. Faça o dom que Deus colocou nas suas mãos prosperar. Faça o dom que Deus colocou nas suas mãos crescer. Você tem o dom de Deus. O Espírito Santo está sobre a sua vida. Deixa isso fluir, deixa isso seguir. E ele diz aqui, tem cuidado. Antes ele diz assim, medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Por que muitas pessoas não têm um bom aproveitamento na escola? Por que muitas pessoas não têm um bom aproveitamento na faculdade? Por que muitas pessoas não têm um bom aproveitamento nas coisas que são de Deus, no serviço que ela precisa fazer? Olha aqui a resposta aqui, olha aqui a resposta. Porque se você buscar as coisas que são de Deus, o Senhor vai te capacitando, vai te dando ânimo, vai te dando força. Tudo que você faz dá certo, dá resultado. Por quê? Porque o teu foco é espiritual e material. O teu foco é uma vida baseada nos ensinamentos do Senhor Jesus. A tua vida é uma vida baseada nas coisas que são de Deus. Você fica mais responsável, você fica mais atencioso, você fica mais próximo das pessoas quando você está mais próximo de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais luz você é para quem está perto de você. Isso é lógico. Mas quando a pessoa não medita nas coisas que são de Deus, não busca a palavra, porque não há paz no coração dela. Não há, porque ela está cheia do quê? Ela está cheia daquelas porcarias do mundo. Ela está cheia daquelas imagens dos personagens. E por que essas pessoas têm pesadelo? Acorda assustado, depois dorme, tem pesadelo. Acorda assustado, dorme, tem pesadelo. Porque a mente dela está cheia de coisa que não presta. Ela está colocando para dentro um monte de fábula, um monte de coisa que não existe, um monte de coisa que não acontece, um monte de coisa que não é verdadeira. Sabe por quê? Porque dentro dela está assim. Dentro dela está, a mente dela está desse jeito, a cabeça dela, você enfia uma coisa na cabeça e não tem jeito, não tem saída, porque aquilo virou verdade para ela, mas não vai ser assim com você. Não vai ser assim com você, não vai ser assim conosco. Por quê? Porque nós vamos meditar nas coisas espirituais. Por favor, repita-se comigo: tem cuidado de ti e da doutrina, e persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Cuida de você mesmo, já é um grande começo. E da doutrina, da palavra que você recebeu para você viver, do ensinamento que você tem recebido para a sua vida. Porque o que nós pregamos aqui, meus irmãos, são palavras de vida eterna. Como desde o início nós falamos, e encerramos nesse versículo, deixando bem claro para você, que você cuida de você. Você cuida de você. O apóstolo falou isso: cuida de você mesmo. E da doutrina, cuida de você mesmo. É assim. Você, além de salvar a si mesmo, você salvará os seus ouvintes também. Porque aquilo que é para você tem que ser para mim, na palavra que nós estamos pregando. E aquilo que é para mim na palavra tem que ser para você.
Aqui não existe super-homens e super-irmãos e super-irmãs. Não. Aqui nós somos servos de Jesus Cristo. Estamos caminhando na direção do Senhor. Por que nós vamos, meus irmãos, ir após o caminho errado? Por que nós vamos fazer escolhas erradas? Por que nós vamos encher a nossa mente dessas porcarias do mundo, que só nos traz angústia, que só nos traz infelicidade, que só nos traz coisas que pesam no nosso coração? Vamos hoje nos encher daquilo que nos traz a paz. Vamos nos encher daquilo que nos traz tranquilidade de vida, aquilo que nos faz viver para Deus, aquilo que nos faz viver para o Senhor. A tua consciência é que vai te direcionar. Nos últimos tempos, que é os tempos que nós estamos vivendo. Por quê? Últimos tempos pode ser para todo mundo. Pode não ser os últimos tempos da humanidade, mas pode ser o meu último tempo. Porque nós não sabemos o tempo que nós temos. Então, de qualquer modo, últimos tempos serve todo dia para nós. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que você está fazendo com a sua vida? Você tem dedicado a sua vida às doutrinas da palavra de Deus, às coisas que são espirituais, ou você tem dedicado a sua vida às fábulas do mundo, às coisas que são materiais? O Senhor, Ele quer alinhar a nossa vida espiritual com a nossa vida material, e Ele quer nos dar uma paz, uma tranquilidade, um estilo de vida totalmente diferente. Ele quer nos dar um rumo totalmente oposto àquele que nós queríamos para nós, que nós achamos. Meu irmão, o dia que nós nos entregamos nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, aí sim as coisas vão começar a mudar, as coisas vão começar a melhorar. Então você pode servir a Deus na perspectiva de uma pessoa que quer os bens materiais, ou você pode servir a Deus na perspectiva de uma pessoa que só quer o céu, ou você pode seguir a Deus na perspectiva de buscar as coisas espirituais e ser abençoado no seu dia a dia. Porque quanto mais você busca as coisas espirituais, mais o Senhor te abençoa no seu dia a dia. Quanto você recebe a palavra de Deus essa noite? Se você puder, fique de pé no seu lugar agora. Por favor, coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Medite por alguns segundos. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Pai Todo-Poderoso, nós recebemos, Senhor, esta palavra na nossa vida. Eu recebo esta palavra na minha vida, Senhor. Eu recebo, Senhor, 1 Timóteo capítulo 4 no meu coração. Eu recebo na minha mente, Senhor, eu recebo na minha existência, que eu possa viver, Senhor, 1 Timóteo capítulo 4. Que eu possa viver isso, Senhor, no meu dia a dia. Que eu possa viver isso, Senhor, na minha vida. Oh, Senhor, que eu possa ser exemplo. Que eu possa, Senhor, andar firme com o Senhor. Que eu possa andar firme, ó Pai, na Tua palavra. Que eu possa ser um leitor. Que eu possa ser um instrutor. Que eu possa ser alguém, Senhor, que viva a Tua palavra. E eu estendo esse pedido ao Senhor para todos esses irmãos e irmãs. Que cada um de nós, ó Pai, possamos ser ouvintes da Tua palavra. Que cada um de nós, Senhor, possamos ser praticantes da Tua palavra. Que cada um de nós possamos ser exortadores da Tua palavra. Que cada um de nós possamos ser ensinadores da Tua palavra. Não, Senhor, para que haja soberba, não, mas pelo contrário, para que haja cada vez mais humildade no nosso coração. Senhor, que a Tua palavra seja um guia para nós. Que a Tua palavra seja guia, Senhor, para esta vida. Que a Tua palavra seja guia, Senhor, para todos nós. Para que nós possamos servir ao Senhor. Para que nós possamos seguir ao Senhor, ó Pai. Que nós possamos ser como o apóstolo Paulo. Que possamos ser, ó Deus, como Timóteo. Que possamos nos dedicar às coisas celestiais. Que possamos, Senhor, ser
Senhor, ensina-nos a andar após o Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a te servirmos a cada dia. Que o Senhor possa estar nos guiando neste caminho santo. Que o Senhor possa estar nos guiando neste caminho verdadeiro. Eu não quero ser um cristão só na hora do culto, Pai. Eu não quero ser uma pessoa que te serve só quando estou com o microfone na mão. Mas ensina-me, ajuda-me, Senhor, a te servir em todos os momentos da minha vida. Eu quero estar cada dia mais perto de ti, Senhor. Cada pessoa que aqui está nesse propósito, Senhor. Eu quero mais de ti, ó Pai. Cada um que está aqui quer mais de ti, Senhor. Cada um que está aqui quer mais do Senhor. Vem de encontro aos nossos corações, ó Deus. Vem de encontro às nossas vidas, Senhor. Faça de nós servos do Senhor. Que nós possamos ter esta identidade. Que nós possamos ter este amor pelo Senhor. Se você crê no poder de Deus, bata palmas e